As contas da empresa não são para ser usadas para pagar contas da pessoa física. Essa mudança, né, na lei, na questão do teto da distribuição de lucros, dessa cobrança em cima de impostos, como que você vê que ficaria aí a rotina financeira dos empresários? Eu vejo dinheiro, eu não tenho retirada, eu não sei o que acontece, é que nunca sobra dinheiro. Seja bem-vindo ao EFCast, o podcast da Eficaz Marketing, e hoje a gente está no capítulo Jogo de Negócios. E para falar um pouquinho mais sobre finanças, sobre investimentos, eu tenho um convidado com mais de 20 anos de experiência, formado em Administração e Contabilidade, MBA em Contadoria pela FGV, e hoje representa a Sapienza Capital, uma partnership do Banco Safra. Está comigo hoje, Carlos Rodrigues, seja muito bem-vindo. Eu fico feliz de poder compartilhar um pouco dessa minha história e trazer dicas valiosas aí para você que está aí do outro lado acompanhando, de como alavancar o seu patrimônio e fazer esse dinheiro trabalhar para você. Hoje você atua com diversas empresas em vários segmentos, né? Qual que seria aqueles principais erros financeiros que você vê, independente do tamanho da empresa, seja uma MEI ou seja uma grande indústria, quais são esses principais erros que você fala, olha, eu sempre encontro esse erro na parte de finanças ou na parte de investimento quando eu falo com essas empresas? O que é mais comum aí no dia a dia desses empresários? Olha, Robson, o que é mais comum no dia a dia dos empresários é a questão de misturar as contas físicas e jurídicas, né? Então, o empresário muitas vezes não consegue, principalmente empresários de médio porte, pequeno porte, tem essa dificuldade. As grandes empresas é uma outra dificuldade, mas analisando esse público em específico, é uma dificuldade de conseguir organizar a vida financeira da empresa e a vida financeira pessoal. Então, as contas da empresa não são para ser usadas para pagar contas da pessoa física. Mas isso é uma questão que as empresas têm dificuldade, até porque falta gestão, falta um sistema para poder fazer o controle de todo o processo da empresa. Geralmente as empresas, elas usam o sistema basicamente para emissão de notas. E acabam não usando todo o potencial que o sistema tem, né? De contas a pagar, receber, conciliação bancária, a parte financeira toda ali para poder trazer os relatórios. E realmente dificulta um pouco o trabalho de quem não é especialista. Então eles preferem pagar as contas de casa ali no caixa da empresa, e a grande reclamação, o grande problema é: eu não vejo dinheiro, eu não tenho retirada, eu não sei o que acontece, é que nunca sobra dinheiro. É aí que a gente já começa analisando, precisa separar as contas. Legal. E como que você vê essa mudança, né, na lei, na questão do teto da distribuição de lucros, dessa cobrança em cima de impostos? Como que você vê que ficaria aí a rotina financeira dos empresários com essa mudança? Então, com essa mudança, a tendência é que se bagunce ainda mais, né? Porque quando você separa a conta física da jurídica, você vai ter que fazer uma retirada, um prolabore. Dependendo do quanto você retira da sua empresa, se for até 50 mil, você consegue, então, manter dentro da tributação normal. Se você excede esse valor, aí tem um adicional sobre o valor excedido. Muitos empresários, não tendo esse controle, eles acabam, então, mantendo essa desorganização proposital, agora vai ser ainda mais proposital, manter essa desorganização para que eles possam retirar o mínimo possível no seu prolabore e assim ser tributado minimamente. Mas não seria o correto. O ideal seria você separar, sim, as suas contas e conseguir retirar o seu prolabore. Até porque a gente precisa também construir um patrimônio na pessoa física, que hoje, muitas vezes, o patrimônio fica na pessoa jurídica. E a pessoa física acaba não criando o seu patrimônio. E é importante a gente separar as contas, separar os ganhos, ter a retirada, ter as despesas pessoais e fazer os seus investimentos na pessoa física também. Senão, lá na frente, vai fazer falta. Hoje, olhando para a questão financeira das empresas, o que você consegue identificar, né, na rotina e no dia a dia de ganho que ele poderia ter, né? São dinheiro que tá perdendo ali, às vezes, numa fatura do cartão que não foi auditada, um serviço que não é utilizado, né? Eu até lanço um desafio para várias pessoas. Falo, eu desafio você a olhar a fatura do cartão da sua empresa e olhar, muitas vezes, serviços que você paga, que você não utiliza, ou estão até superdimensionados, né? Você está usando um plano muito grande e poderia estar num plano muito Sim. pequeno, né? O quanto por cento você acredita que uma boa gestão financeira ela pode gerar de lucratividade para as empresas quando ela é feita não só ali o arroz com feijão, mas que você consiga realmente olhar em detalhes com um bom sistema, com um bom sistema de gestão? No mínimo, Robson, 20%. No mínimo. Para a gente entender por que eu falo 20%. A gente tem base muito forte
que há um desperdício muito grande de dinheiro por falta de gestão. Isso que você falou faz todo sentido. E geralmente as empresas, com relação ao cartão de crédito, não só em faturas de débito automático, enfim, mas passa no cartão e paga a fatura. Eles não discriminam o que houve na fatura, não consegue segmentar os gastos da fatura. E a gente não consegue, então, saber para onde está indo o dinheiro de fato. Quando o empresário ele consegue olhar para o financeiro, ele reduz o desperdício de dinheiro e ali dentro a gente consegue também reduzir muitos. Quem trabalha com estoque vai saber o que eu estou dizendo. Muito dinheiro fica parado no estoque, porque falta planejamento de compras, porque falta planejamento de estoque, falta. Tudo isso é importante e isso é aliado ao financeiro. Quando a gente consegue fazer um trabalho de organização, mapeamento, a gente reduz essas lacunas aí, né, na verdade, esses desperdícios, e, de fato, gente, aumenta sim a lucratividade da empresa e esse recurso ele pode ser reinvestido e traz a saúde, é o que todo mundo quer, né? A saúde para o bolso da empresa. Existe algum segmento onde tenha um desperdício maior de capital, de custo, ou uma necessidade? Nesse tempo que você tem, o que você olha assim? Olha, esse segmento aqui ele é bom, ele é bacana, esse segmento aqui depende de mais capital, aqui desperdiça mais, aqui desperdiça menos. Sim, é assim, a parte de prestação de serviço é uma parte muito lucrativa. Tanto é que os impostos na prestação de serviço são mais altos, né? Porque não envolve, geralmente não envolve estoque, produto, então tem-se um acréscimo maior aí na lucratividade. O que eu percebo muito em indústrias? A parte industrial, ela é muito complexa para você controlar estoque. Você tem, dependendo da indústria, diversos itens, matérias-primas, e muitas vezes a gente perde. E ainda assim, se houver a questão do vencimento do produto, aí que piora o negócio. Então, se houver data de validade para o produto que ele está comercializando, a gente tem que ter um controle de estoque muito grande. E as empresas, eu vou falar aqui com todo respeito às empresas e empresários, mas o pessoal tem preguiça de olhar o estoque. Tem preguiça de trabalhar os números que estão lá dentro. E já dei consultorias para supermercados, falando de setor de perecíveis, que assim, 20 caçambas de coisas, de bebidas, alimentos sendo jogados fora porque venceram, perderam o prazo de validade. Então você imagina o prejuízo que houve nessa empresa por falta de gestão. É gestão, gente, é controle. E isso se faz trabalhando. Tem que ter método, claro, mas tem que ter disposição, porque é um trabalho minucioso, cansativo, mas lucrativo. Você acredita que uma boa tecnologia, uma boa ferramenta, ele possa dar esse suporte para calçar o empreendedor, né? Por que a gente fala de tecnologia? Porque muitas das vezes o empresário ele não quer investir em tecnologia, porque é algo que realmente ele não consegue mensurar a curto prazo. Perfeito. Mas o quanto você enxerga o de quanto a tecnologia associada ao processo do negócio, ele pode gerar um ganho financeiro que realmente vai cobrir esse investimento inicial, né? Estamos falando de dinheiro, de investimento, de retorno. A tecnologia, ela é uma aliada, não é um problema. Então, quando você usa a tecnologia, você. Um dos maiores problemas, além desses que eu já citei, para as empresas, é a questão de tempo. A gente tem pouco tempo hoje. Então, tudo muito rápido, né, muito dinâmico. E quando você traz a tecnologia, você agrega para o seu negócio tempo. Por quê? Porque ele vai eliminar o seu tempo, o seu desperdício naquele determinado trabalho. A tecnologia, Robson, como você disse, vou dar esse exemplo que eu estava falando agora dessa indústria não, desculpa, no supermercado, né? Se você tiver uma tecnologia que consegue escanear, mapear o seu estoque de entrada, seu estoque de saída, é muito mais rápido para você fazer ele girar. Agora, se você coloca ele nas prateleiras lá em cima e esquece, você vai ter um desperdício. E a tecnologia ajuda você a poder fazer esse mapeamento, você consegue trazer qual é o lote, qual que é o vencimento, coloca ele para baixo, tem toda uma movimentação que você não faz se você fizer isso manualmente. Então, quando a pessoa... E aí, qual que é a grande questão nisso tudo? É o investimento. É um investimento. Vamos trazer para esse cenário que eu disse agora. Imagina essa empresa que tivesse investido um recurso inicial em tecnologia, tivesse deixado de jogar fora 20 caçambas de produtos. Quanto de dinheiro que ela teria economizado com essa tecnologia que ela implantou? Então, isso é necessário nos dias de hoje. Temos que nos atualizar e temos que, sim,
nos trazer para a nossa realidade de hoje, que a tecnologia, a inteligência artificial está aí para ajudar a gente. Interessante, né? Tecnologia eu falo que é um desafio, porque a gente atua com isso no nosso dia a Sim, dia. É um custo alto, vem caindo os custos ao longo dos anos. E é muito interessante porque a tecnologia está muito adaptada a tipos de mercado, né? Então você perfeito. tem, né, supermercadista, existem soluções que são desenvolvidas e feitas específicas para esse nicho de mercado, onde realmente ele adapta e molda seu processo, né? Eu acho muito interessante porque quando você pega uma solução nichada, ela traz o know-how para dentro do negócio, então ela Sim, traz o processo e molda a sua operação. Então, quando a gente fala de aumentar lucro, reduzir custo, a gente não fala só de olhar para o financeiro, né? A gente também tem perfeito. que olhar para as áreas que estão em voltas, né? O processo, a tecnologia, pessoas, A né? cadeia toda. Muitas vezes treinamento e capacitação para que ela possa executar o processo com uma eficiência melhor e me gerar um ganho financeiro. E acho que esse é o papel e o trabalho que você vem exercendo hoje em diversas empresas. Hoje, quando a gente pega um empresário, quais são os três principais indicadores, né? Os três principais números que ele deve olhar para o financeiro dele semanalmente, né? Muitas vezes a gente olha o quê? Faturamento, receita, né? Precisa olhar ali mais a linha final. Mas a gente sabe que antes de chegar no faturamento, a gente tem vários outros custos. Então, o que você recomenda aí, que são indicadores que todo empresário tem que olhar ali? Hoje é o último dia da semana, sexta-feira ou segunda-feira de manhã, ele olhar com frequência para realmente ele saber se realmente esse indicador ele é bom ou ele é ruim. Ó, eu sou um pouco mais ousado. Eu não vou falar toda semana. Eu teria que dizer para vocês todos os dias, porque o dinheiro ele não leva desaforo. Então, eu falo assim: o que que seria ideal a gente estar olhando diariamente? O custo do dinheiro. Então, a necessidade de capital de giro que muitas empresas têm é diária. Então, não tem como eu olhar uma vez por semana. Eu preciso olhar isso todos os dias. Então, o capital de giro que eu vou precisar hoje, um desconto, talvez no seu fluxo de caixa ali, um desconto de duplicata, um crédito que você vai ter que tomar, o custo desse dinheiro, ele é muito importante você olhar sempre, porque isso compõe o seu preço final. Então, ou ele aumenta a sua margem ou ele diminui sua margem. O fluxo de caixa, atrelado a isso, o fluxo de caixa. Então, você tem que saber o seu fluxo de caixa diário, semanal, quinzenal e mensal, para saber quando você vai precisar desse dinheiro aí, que a gente já mede a necessidade de capital de giro e a gente consegue captar dinheiro mais barato no mercado. Se você deixa para pegar em cima da hora, no dia, vai pagar mais caro, porque é demanda. Você está precisando de agora, eu vou liberar o dinheiro agora, só que custa tanto. Se você não tiver tempo para procurar o dinheiro, vai pagar mais caro, certo? Então, e um outro fator também importante que muitas pessoas, muitas empresas acabam deixando de lado ou delegando de forma incorreta é a inadimplência. Hoje, 81% das famílias estão endividadas. Então, você imagina que você pode ter dentro do seu negócio pessoas que consomem o seu produto e podem ser um potencial inadimplente. Tem um ditado que a gente fala na organização financeira que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, a gente tem que cobrar primeiro. Eu tenho um conflito muito grande, Robson, quando eu dou consultoria para empresas, os funcionários muitas vezes falam assim: ah, mas venceu ontem, eu vou cobrar hoje. Eu falo, venceu ontem. Venceu ontem. Hoje já está em atraso. Tem que cobrar hoje. Ah, não, espera uns 3 dias. Em 3 dias ele já pagou outras contas. Na hora que você for cobrar ele, já vai ficar para o próximo mês. Aí já vem uma negociação, aí ele para de usar o seu produto. Enfim, a gente acaba perdendo. Então, as nossas ações têm que ser imediatas. Atrasou num dia, já cobra no outro. Vai buscar recurso no banco, já vai negociando com o longo do tempo, de acordo com o que você vai percebendo seu fluxo de caixa diminuindo. E isso vai ajudar você, sim, a aumentar sua margem, diminuir seu custo e ter uma lucratividade maior. Então, esse planejamento ele tem que ser diário. Então, já tem que estar pensando assim, olha, eu vou ter fluxo de caixa para a próxima semana? Não, não tenho, tá? Onde que eu vou tomar esse capital? Ou qual Perfeito. fornecedor que eu posso prorrogar um pagamento para esperar esse encaixe, esse descompasso entre É, o recebimento e o pagamento? esse planejamento, o ideal seria o seguinte: você fazer um planejamento mensal, estruturar a previsão de recebimento e a previsão de despesas. A gente já tem esses números, né? É para ter, na verdade, né? Quem faz um trabalho diário de conciliação de pagamentos, recebimentos, consegue ter uma previsão, tá? Então, você vai ter a previsão de quanto você vai, eh, provavelmente, ou coloca uma meta de quanto você vai receber no mês, quanto você vai ter de despesa. E você vai perceber que em determinados dias vai faltar dinheiro e outros dias vão sobrar dinheiro. Então, nesse encaixe é onde a gente tem que fazer. A gente pega lá, folha de pagamento. É uma época do mês que tem uma despesa alta.
Então, você tem que analisar quando que vai entrar os recursos. Aí tem lá o dia 20, os impostos, tem muita coisa que a gente tem que pagar durante o mês. E é importante a gente montar um fluxo de caixa adequado para não virar, para não deixar que o banco vire um sócio da gente, porque aí o banco vai ficar emprestando dinheiro e grande parte do seu lucro, que era para ir para o seu bolso, vai para o lucro, além do governo, né? Vai para o banco também. Você fundou um programa, né, um programa visionário, que é o programa Paz Financeira, né? Antes de existir a nossa NR1, né, que obriga aí as empresas a gerenciarem os riscos ocupacionais. Então, lá atrás você já viu que a gestão financeira pessoal, ele tem relação com o resultado da empresa, porque se o meu colaborador ele não está bem financeiramente, ele não trabalha bem, ele não produz, ele se preocupa, ou ele quer procurar um outro emprego que consiga remunerar ele melhor. Como que você enxerga essa mudança, né, de você ter criado algo lá atrás que quando vira uma lei você fala, cara, eu fui um visionário mesmo, eu consegui enxergar que isso é importante para o negócio e como que esse encaixe financeiro faz parte da rotina do dia a dia, né? Como que o empresário hoje ele pode utilizar, né, esse conhecimento aplicado ao negócio dele para trazer resultado financeiro? De fato, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu criei um programa de inteligência emocional financeira e o intuito era, de fato, levar para as empresas essa saúde financeira. Então, desde lá, eu venho trabalhando nas empresas, levo para os funcionários das empresas uma forma de organizar a vida financeira, mas, antes de tudo, a mentalidade financeira. Dentro da mentalidade financeira, e aí a gente já trazendo para esse gancho da norma, da NR1, ela afeta diretamente a produtividade, a saúde mental, física. O financeiro afeta. Uma pessoa sem dinheiro para pagar suas contas, ela não vai trabalhar motivada. Ela vai trabalhar desestimulada. E aí ela vai trazer um cansaço, porque não vai dormir direito, vai trazer outras doenças que vão agregar dentro do trabalho dela. E isso tudo vai refletir aonde? Na produtividade da empresa. Então, visando isso lá atrás, eu criei um treinamento, que é Inteligência Emocional Financeira e Investimentos, onde eu atuo dentro das empresas, eu posso falar com muito orgulho de falar isso, já atuei dentro de grandes empresas aqui da nossa cidade, Marilã, Dori, Jato, ZD, todas as empresas, eu já pude trazer, levar para elas esse trabalho que eu faço hoje. E hoje, na verdade, o Robson, como você mesmo disse, se torna uma necessidade. Hoje não é mais, eu vou ver e depois eu te falo. Já ouvi muitos nãos também, né, dentro dessa trajetória de oferecer esse trabalho, e hoje ele é uma necessidade. Hoje ele faz parte da norma. A saúde financeira faz parte. Porque se você tiver um funcionário que tiver com a saúde financeira adequada, organizada, ele não vai trazer atestado, ele não vai trazer problema para dentro do trabalho, ele vai ter a vida dele organizada e ainda assim ele vai ser um divulgador do trabalho dele. Ele vai ter os investimentos dele, ele vai ter saúde financeira e assim ele vai conseguir ajudar a empresa a prosperar. O contrário também é verdade. Uma pessoa numa situação extrema, e o que acontecia muito, que era uma das dores que os RHs traziam para mim, é que o funcionário pedia a conta para poder pegar o acerto, para poder pagar as contas. E preferia ficar sem trabalho do que ficar devendo. Então aí pede a conta, pega o acerto, paga as contas, começa a trabalhar de novo e daqui a pouco estava vivendo a mesma situação. Então, era um ciclo sem fim. Meu trabalho veio para poder romper esse ciclo. Trabalhar a organização financeira, só que com a inteligência emocional. Então, é você saber como lidar com o dinheiro, lidar com as emoções perante o dinheiro, conseguir controlá-las para que você possa, aí sim, não ser mais escravo do dinheiro, mas ser senhor do dinheiro. Então, algumas empresas já estavam também aderindo a esse programa, mesmo sem ter a obrigação da NR1, entendendo que o meu colaborador ter realmente uma estrutura financeira organizada, estruturada, ele gera um resultado positivo, né? Ele gera uma melhora no processo, no trabalho, até na questão de absenteísmo, faltas, Perfeito. né? E com relação também ao churn, né? Acho que o grande desafio é você treinar o profissional ir embora, né? Ou eu vou pedir demissão para receber um acerto, ficar ali no seguro-desemprego, fazer um trabalho sem registro para levantar um dinheiro para se organizar. Então, muito importante nesse Isso ponto. aumentou, só um adendo, ele aumentou bastante após a pandemia. Antes da pandemia eu tinha poucas demandas. Após a pandemia, aumentou drasticamente, porque aí houve também uma necessidade de saúde mental, né, com relação ao enclausuramento que nós vivemos, e também a questão dos controles financeiros que foi gerado durante a pandemia, né? Foram muitos subsídios no momento,
E depois a conta chegou. E quando a conta chegou, aí foi onde que eu consegui. Eu estava ali pronto, preparado, né? A oportunidade veio, eu estava preparado para poder ajudar as empresas aí a levar essa paz financeira. E eu até hoje, graças a Deus, tem bastante demanda ainda de muitas empresas que têm esse desejo. Agora com a NR1, então vai aumentar ainda mais a minha demanda por treinamentos de inteligência emocional financeira. Realmente, a pandemia, ela mudou não só a dinâmica dos negócios como um todo, né? Acho que Uhum. diversos segmentos foram impactados, né, de uma maneira de aceleração, né, de comunicação. Inclusive, a gente fala em finanças, a gente também não pode excluir as fábricas que deixaram de produzir no Brasil e fez o processo de importação. Então, eu tenho um custo maior do dinheiro no tempo, porque agora eu vou importar, tenho que ter um estoque alto desse produto parado para poder gerar a verdadeira rentabilidade do negócio. Então, esse comportamento do consumidor tem mudado muito em um curto espaço de tempo. A gente Sim. tinha ali uma comunicação muito mais televisiva, muito mais. Hoje a gente tem múltiplos canais de comunicação, né? Então ele se informa hoje pela internet, pelo Instagram, pelo TikTok. Antes a gente tinha que esperar o jornal para saber o que ia acontecer, né? Então, assim, Uhum. essas mudanças geram esse impacto. E gera ansiedade, né? As pessoas Sim. ficam ansiosas, porque vem as notícias diariamente, minuto a minuto, uma notícia acaba de acontecer, você já tem acesso a ela, e isso, por muitas vezes, nos gera uma ansiedade, porque a gente não está preparado para receber aquela notícia naquele momento, dependendo do momento que a gente estiver na vida, a gente acaba absorvendo aquilo, e isso, gente, é uma situação que hoje, devido a essa comunicação tão excessiva e ativa, a gente acaba absorvendo muitas coisas que, com a inteligência emocional, ajuda a gente a conseguir colocar cada coisa no seu lugar. Agora, voltando aqui na pauta dos empreendedores, né? A gente tem um grande desafio que é o caixa da empresa e o caixa da pessoa física e os sonhos do empreendedor, né? Então, muitas vezes ele vê lá um dinheirinho no caixa, ele, vou querer trocar meu carro, vou querer comprar uma casa, Uhum. vou querer viajar, né? Perfeito. Quais são as melhores formas de investimento? Então, assim, o que você recomenda para o empresário para que ele possa realmente se desfrutar um pouco do esforço e dedicação que ele tem dentro dos negócios, mas também que ele não possa tirar e deixar a empresa realmente pobre, né? E que ela possa se manter no mercado, né? Num ponto que eu vou lá, tiro o dinheiro da empresa, só que eu tenho que ficar pegando crédito no banco, juros altos e conseguir ter realmente esse equilíbrio. O investimento, a gente falando aqui do caixa da empresa, eu disse no início, e é importante a gente ressaltar isso novamente, é importante você ter o seu prolabore, a sua retirada. Porque o caixa da empresa é para a empresa. Então, quando você tem a sua retirada, você pode ter dinheiro na empresa sobrando, você vai entender que aquele dinheiro não é seu. É um dinheiro que você pode distribuir um lucro no final, tá tudo certo, e aí sim vai fazer parte do negócio, mas não porque o dinheiro tá sobrando porque teve um mês de umas vendas melhores, aí você vai lá e já troca o carro, vai lá e faz uma viagem, e no outro mês as vendas caem e você sente a dificuldade. Então é tudo planejamento. É importante você ter orientação de um profissional para te ajudar no planejamento adequado. E aí o que eu falo? Um pouquinho por mês que você puder alocar da sua reserva. Então, você tem lá o seu Prolabore. No mínimo, 10% do que você ganha, reserva para você criar o seu patrimônio. Então, com esse dinheiro, você começa a criar um patrimônio pessoal. Liquidez. Né? A gente começa a colocar um dinheiro ali para nossas necessidades. Você vai formando esse patrimônio e aí depois você consegue trabalhar com uma alavancagem de patrimônio. E aí a gente vai crescendo dentro do dia a dia, você vai percebendo o seu dinheiro começar a trabalhar para você, para que você possa ter lá no futuro uma renda passiva. Dentro das empresas, Robson, não é diferente. As empresas também precisam ter caixa. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não preciso ter dinheiro dentro da empresa. Precisa. E esse dinheiro dentro da empresa precisa ser remunerado. Ele não pode ficar parado dentro da conta corrente. Então, nós, como estrategistas financeiros, especialistas financeiros, eu tenho a possibilidade de cuidar de uma conta jurídica e de uma conta física. Eu sendo um especialista em investimentos. Quando eu falo isso para o meu cliente, continua com a sua conta no seu banco para você movimentar, para você pagar seus boletos. E esse recurso que sobrar, você vai colocar aqui no Banco Safra comigo. E ali eu vou conduzindo para quê? Para formar um fluxo de caixa, para a gente poder diminuir o custo do dinheiro, isso tudo que eu estava dizendo agora há pouco. Diminuir o custo do dinheiro, aumentar a sua margem, e aí sim, em determinado momento, correto, você fazer a sua retirada, para que a gente possa aumentar o seu patrimônio pessoal e assim você conseguir alcançar a frase que eu gosto de falar, né? Enfim,
a tão sonhada paz financeira. Não, muito bom. Então, na verdade, envolve esse planejamento para que você consiga também realizar os seus sonhos e desejos, mas também sem descapitalizar o seu negócio. E aí você acabar tendo que pegar um empréstimo no segundo momento para fluxo de caixa e muito mais. Queria que você apresentasse um pouco mais os serviços que a Sapienza Capital faz em parceria com o Safra, para que os empreendedores possam entender tudo que que você pode entregar de benefícios, vantagens, para quem realmente é empreendedor e realmente tem essa necessidade. Bom, é importante salientar a experiência que eu carrego hoje, né? Eu tenho mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro, já trabalhei em diversos bancos, trabalhei em financeiras, carrego realmente uma experiência de mercado, né? Além de ser consultor financeiro, e isso me ajuda muito, tanto na parte de finanças pessoais quanto corporativas, eu consigo entender a necessidade da pessoa, e ali eu consigo montar um planejamento com ela. Então, um dos serviços que eu ofereço, e é importante eu salientar outra coisa, viu, Robson? O trabalho que eu faço de assessoria financeira, ele é gratuito, não tem custo. Então as pessoas, mas quanto será que custa para contratar um cara com 23 anos de experiência, trabalhando em vários bancos? Para você que quiser organizar sua vida financeira, sentar comigo, não tem custo, eu não cobro para fazer isso. Eu preciso, e eu falo sempre para os meus clientes com toda transparência, eu preciso da sua prosperidade. Quanto mais você prosperar, quanto mais você tiver recurso, para mim é melhor. Porque a minha forma de ser remunerado é através do seu ganho. Então eu preciso que você ganhe bastante, preciso que você cresça. Então, o que eu preciso fazer para essas pessoas? Montar o patrimônio delas. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu até ganho dinheiro, mas eu não tenho um dinheiro investido ainda. Vamos começar. Você consegue começar com 500, com 1.000, com 2.000 por mês? Quanto você consegue separar por mês para a gente começar a fazer um investimento? Montar uma carteira de investimentos para você a longo prazo. Então, esse é um serviço que a gente presta, que é fazer os investimentos, organizar a carteira de acordo com o perfil da pessoa. Muitas pessoas têm um paradigma que acham que que tem que começar a investir, tem que colocar o dinheiro na bolsa de valores. E aí fica com medo. E aí prefere deixar lá na poupança no banco. Gente, é importante vocês saberem que nós trabalhamos com perfis de investidores. Então, se você tem perfil para renda variável, que é bolsa de valores, enfim, fundos imobiliários, a gente vai fazer. Se você não tiver esse perfil, for mais o conservador que a gente chama, renda fixa, vai colocar o seu dinheiro lá na renda fixa, né, no CDB, no LCI, algo que possa valorizar e seja acima da inflação, fazer seu dinheiro trabalhar para você. Essa é a parte de investimentos. Dentro disso também, Robson, quando as pessoas começam a entender e começam a acumular o patrimônio, a gente trabalha com uma linha chamada antecipação de patrimônio ou alavancagem patrimonial. A gente gosta de trabalhar muito com consórcios, porque o consórcio você pode antecipar um patrimônio, um bem, né? Você pode começar a pagar hoje para poder adquirir ele daqui a alguns anos, ou você pode adquirir uma carta de consórcio, pagar por um determinado tempo até ser contemplado e vender essa carta no mercado. Altamente lucrativo esse tipo de negócio. Por isso que a gente chama alavancagem. Você paga muitas vezes 10, 20 parcelas, 30 parcelas. Vamos colocar aí e acaba sendo contemplado. Geralmente o consórcio que a gente trabalha aqui, a gente faz metade da parcela até a contemplação. Então você desembolsa menos no início, certo? Para quê? Para que quando você for contemplado, você consegue vender a sua carta entre 20% e 30% do valor total da carta, mesmo você tendo pago meia parcela. E quando a gente faz conta sobre isso, a gente faz uma conta assim, você desembolsa, por exemplo, 100 mil, pagando uma carta de 1 milhão, por exemplo, e tem de retorno 300 mil. Você coloca 200 mil no bolso. Então, quando a gente fala de uma... É claro que é uma conta superficial aqui, não temos muitos detalhes aqui, mas é importante vocês entenderem que o número é realmente grande. Seja com uma carta menor, maior, mas a intenção é alavancar seu patrimônio. Quando você pega esse recurso, aplica ele vai trabalhar para você. Com esse recurso aplicado, você adquire mais uma carta de consórcio e mais aquele valor que você já pagava, aí você tem 2 cartas de consórcio. E aí você começa esse ciclo de cartas de consórcio. Daqui a pouco você está com 4, com 8, com 12 cartas, sendo pagas com os juros que você conseguiu acumular ali dentro daquele investimento, e ele vai se retroalimentando. E ele vai pagando o seu patrimônio e duplicando, triplicando o seu patrimônio. É isso que a gente chama de alavancagem patrimonial. Daqui 15 anos, 20 anos, vamos colocar, dependendo cada um na sua expectativa de aposentadoria, você pode ter um patrimônio de 2, 3 milhões, onde você, que hoje não tem nada guardado,
olhar para daqui 15 anos ter um patrimônio de 2 milhões, que pode gerar uma renda de 20, 30 mil reais por mês, pensando em aposentadoria, Robson, é uma coisa muito realista. Porque se a gente for contar com o INSS hoje, talvez um salário mínimo a gente possa ter. E aí eu pergunto, hoje, a sua realidade, é possível você viver com salário mínimo? Então, o nosso trabalho é justamente para isso, para poder ajudar as pessoas a enxergarem o futuro. Entender que investimento, gente, uma coisa importante de salientar, investimento é como uma plantação. Você planta hoje, mas você não colhe hoje. Você planta hoje, você cultiva, você água a terra, você aduba, e aí você vai plantando, você vai cuidando, você vai aguando, até que essa semente possa virar uma árvore, crescer, e lá na frente você ter a colheita dos frutos. Investimento é a mesma coisa. Então, o que as pessoas hoje não têm é paciência de esperar a colheita. Mas a colheita vai chegar para você que plantou e para você que não plantou. E lá no futuro a gente vai saber quem vai colher ou não. Muito bom. Se quem está conectado com a gente aqui quiser falar com você, quais são os canais oficiais para poder entrar em contato e conhecer um pouquinho mais do serviço, seja ele para a parte de gestão financeira, seja ele para se adequar às novas normas aí da NR1 com a parte do Instituto Paz Financeira. Bom, tem minhas redes sociais, eu estou no Instagram com carlos.pazfinanceira e tem o meu WhatsApp, né, 14 99142 9590. Pode entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Pode conversar, a gente pode marcar uma reunião, um bate-papo. E é importante a gente sempre falar que uma das minhas missões, né, de vida, de trabalho, é, de fato, alavancar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a encontrar paz financeira. Tem uma frase, Robson, que eu gosto muito de falar, que é assim, a sua empresa, ela pode estar até no fundo de quintal, mas as suas finanças têm que ser de multinacional. Muito bom. Queria agradecer se você chegou até aqui nessa fase do nosso episódio. Se você quer continuar acompanhando mais informações, ative o sininho e siga a agência Eficasmart no Instagram ou eficasmart.com. É o nosso site com todos os detalhes do que a gente pode atender e ajudar você na sua empresa.